e de tantos outros, pessoas com distúrbios que colocam a sua motivação dentro da sua realidade, uma realidade que foge a todo o contexto de todo o resto da sociedade. Aquela motivação única e exclusivamente dele. Então, a gente tentar entender essa motivação, talvez a gente nunca consiga, porque foge dos nossos preceitos. Mas então, se for um crime por ela ser mulher, o que eu não duvido, essas pessoas saíram à caça. Podia ser qualquer outra mulher no lugar da Vitória? Poderia ser qualquer outra mulher com o perfil da Vitória. O que aconteceu ali foi que a Vitória, ao colocar a sua informação de localização e de tempo e espaço, ela se colocou como um alvo mais fácil. Como ele já acompanhava a Vitória, além de outras, quando ela coloca no seus status o horário que ela está no ponto de ônibus e que ele sabe que ela vai passar por ali ela se tornou um alvo. Eles poderiam estar caçando qualquer outra pessoa. E ali, por conta da Vitória ter colocado, ela se tornou a pessoa. Mas uma pessoa dessa, que tem essa motivação, tanto ódio de mulher a ponto de tirar a vida de uma, teria outros crimes nas costas. Ou não? Não sabemos se ele não Pode tem. Pode ser o primeiro de muitos? Não sabemos se ele não tem, realmente, porque temos meninas desaparecidas naquela região que não foram encontradas. Temos. Está sendo feito um estudo até pela doutora Raquel, que está levantando a quantidade de meninas, e eu acho que ela conseguiu encontrar, acho que 13 meninas com aquele perfil, naquela região ali de Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, naquela região ali, naquela micro-região, e pode também ser o primeiro crime dele nessa escalada. Se ele não fosse pego nesse crime agora, provavelmente ele cometeria outro e outro até ser pego. Sim, mas se ainda pensando nessa possibilidade de motivação, se ele teve um ajudante, então ele já vinha combinando com esse ajudante de cometer um crime contra uma mulher. Porque não foi por um acaso. Pode falar. Pode ser um ajudante ou pode ser um grupo. Pode ser um ajudante ou um grupo. Nós não podemos esquecer que pessoas, elas se procuram. Pessoas com pensamentos parecidos se procuram. Então, por isso que você tem ali os chamados skinheads, os novos fascistas, eles se acham. São pessoas ali que são propensas, com pensamentos propensos a cometer atos insanos e que fogem ao que nós conhecemos como normal. Sim, isso existe até nesses casos do Discord, né, onde meninos até menores de idade se encontram em uma sala de bate-papo online para cometer crimes juntos. Então isso de fato existe, mas ainda pensando nisso, duas pessoas combinando ali de cometer um crime, ele tirou um print provavelmente para mandar para a pessoa, ele não tirou aquele print à toa, porque se fosse só para ele ver, ele não precisaria tirar um print. Então provavelmente ele tirou um print e mandou para essa pessoa, então teria todas essas informações no celular de Michael. Celular que está em posse da polícia, ou não? Corretíssimo. Então a polícia sabe, né? Qual a motivação de tirar um print? Qual a motivação de tirar um print do horário que ela está postando no ônibus? Não faz sentido. A não ser que esteja mandando para outra pessoa. E a polícia não consegue detectar para quem que ele estava mandando aquela mensagem? É difícil, porque ele apagou ele formatou o celular, muita coisa foi recuperada, muita coisa não. E a gente tem que lembrar o seguinte, um ponto, só se começa a rastrear esses aplicativos criptografados a partir de ordem judicial. Antes disso, não. Mas teve essa ordem judicial, não teve? Que até colocaram aquele software israelense para recuperar os dados? Então, mas só o Celebrite, ele consegue recuperar muita coisa, mas ele não consegue recuperar 100%. Entendi. Tem logs que ficam perdidos. E agora vai iniciar a segunda fase do inquérito, possivelmente para
investigar quem teria participado desse crime, correto? Correto. A primeira fase acabou. A primeira fase, como eu disse, a primeira fase foi só para manter o Michael preso. A segunda fase ela vai detalhar muito mais a primeira fase, com toda certeza. Ela vai detalhar e vai complementar a primeira fase e vai tentar alcançar as pessoas que estão envolvidas nesse crime, seja na ocultação da Vitória, na ocultação do crime, por atrapalhar as investigações, por ameaça a testemunhas em curso do processo, tá? E por fraude processual. Nós temos 5 possibilidades ali para que a delegacia consiga alcançar um número de pessoas que pode não ser apenas um. E você está otimista com essa segunda fase do inquérito, na sua opinião? Tô Por quê? Algumas informações que me chegaram aqui que me deixaram bastante esperançoso, tá? Então eu não posso dividir com o público, porque no meu canal, Giovana, no meu canal eu tenho uma premissa, tá? Eu tenho uma ordem de hierarquia, que é a vítima, a família da vítima e a vítima, a investigação e só depois a matéria. Se eu consigo uma informação, minha primeira atitude é passar para ou a família ou a investigação. E depois de utilizar essa informação em benefício do processo, em benefício da família, aí sim eu trago para o público. Porque eu não atrapalho a investigação. Muitas pessoas de jornalismo falam que tem aquela proposta da a notícia em primeiro lugar. Eu não. Entendeu? Por isso que eu estou muito esperançoso. As informações que eu tenho são informações relativamente fortes, bem fortes, que vão delimitar o alvo de alcance da investigação a maior do que o próprio local de crime, e assim nós poderemos ter muitas respostas que vão ser traduzidas numa justiça para a Vitória. Acho que você entende. O quê? Acho que você entende quando eu digo informações, às vezes eu não posso trazer, né? Ah, sim, não, claro. Até por uma questão de ética, por uma questão de não atrapalhar a investigação, por várias questões, né? Às vezes a gente não pode trazer, o público vai ficar curioso, vai querer saber com certeza, mas na hora certa, né? Tudo vem à luz do dia. E é o que a gente espera, né, que esse caso ele seja solucionado. De alguma forma foi se apagando na mídia, né, o interesse público ele vai diminuindo ao longo do tempo, mas o mistério desse caso, ele infelizmente permanece. Sim, e nesses últimos tempos, enquanto eu fazia a cobertura aqui do caso Vitória, aconteceram vários crimes similares, né? Aconteceu ali com a Bruna Oliveira, aqui na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, não sei se você ficou sabendo, que estava saindo... A Bruna Oliveira estava saindo saiu, né, do metrô e estava em direção à sua casa, foi capturada nesse meio do caminho, teve a vida tirada, foi abusada, aquelas atrocidades. Deixa eu te contar. No dia anterior ao que a Bruna foi encontrada, eu estava conversando com a Simone para fazer estratégia, para ver o que nós poderíamos fazer para ajudar, divulgar. No dia seguinte, que nós já havíamos marcado às 10 da manhã para gravar, ela teve a notícia de que teria sido encontrada a Bruna. Simone é a mãe dela? Simone é a mãe dela. Então nós conversamos, aguardamos, vamos aguardar um pouco, não vamos fazer agora, você está muito nervosa. Ela realmente estava. Depois veio a investigação, a doutora Ivalda Leixo, brilhante, minha amiga, parabéns, minha amiga, eu sempre dou parabéns para ela, porque ela é ótima, já desvendou quem era a pessoa, já desvendou o crime praticamente todo, colocou a foto do cidadão, a própria comunidade ali, as pessoas ali que fazem o serviço paralelo na comunidade, vamos chamar assim, a indústria paralela que tem nas comunidades, infelizmente, já deu cabo dele, e
avisou, ó, tá ali na rua, só recolher. Então, este criminoso já teve seu CPF cancelado e não está mais entre nós. Depois disso, eu conversei com a Simone, eu fiz uma entrevista com ela muito forte, uma entrevista muito forte com a mãe, e eu vi o quanto é necessário que as nossas leis mudem. Não só pela minha filha, não só por você, não só pela minha mãe, mas por todas as mulheres, todas as Vitórias, todas as Brunas, todas as Beatriz, todas as Giovanas, todas elas. E assim, enquanto nós não tivermos uma mudança radical, a gente vai continuar sendo refém. E eu digo refém por quê? Não é só o crime, não ataca somente a mulher. Ela ataca todo mundo que está envolvido aquela pessoa. É a mãe, é o irmão, é o pai, é o filho, é o marido. Então, você está refém não somente a pessoa que perde a vida, mas indiretamente todo o conjunto, o círculo íntimo daquela pessoa. É lógico que não há sofrimento maior do que perder sua vida, mas as outras pessoas também sofrem. Com certeza. Quem fica é quem acaba sofrendo, né? A Bruna, infelizmente, foi vítima desse ato cruel. Hoje ela descansa em paz, mas quem fica é a família com essa dor, com toda essa injustiça que aconteceu, que por mais que busque uma justiça, não existe justiça para alguém que teve a vida tirada dessa forma, de uma forma tão cruel, como foi também ali no caso da Bruna, no caso também da Vitória. E aí muita gente fala assim, né? Eu fiz o vídeo do caso da Bruna Oliveira, mas por que ela não pegou um Uber? Mas por que ela não chamou alguém? Mas por que o namorado não a levou até em casa? Se a gente vivesse em uma sociedade normal, não tão violenta quanto nós vivemos aqui no Brasil e também em São Paulo, que está virando uma guerra esse lugar, seria completamente normal você descer de um ônibus e você ir andando até a sua casa, que era o que, 10 minutos a pé? 10 minutos. Não é normal você ter esse medo. Não é normal você não poder fazer um trajeto da estação até sua casa em um trecho que é cheio de câmeras de segurança, inclusive. E graças a Deus que tem as câmeras de segurança, que foi isso que conseguiu identificar o assassino, o criminoso. E aí o estado paralelo que a gente tem ali nas comunidades, enfim, ali em volta, acabou dando a pena deles, né? Que é olho por olho, dente por dente. Eu posso complementar essas perguntas que você colocou? Claro. Só complementar. Eu conversei muito com a Simone. Por exemplo, por que o namorado não levou ela em casa? Porque o namorado, ele estava na zona, acho que é a zona oeste, e ela... Butantã. É a zona leste. Uma distância imensa. E ele teve que trabalhar no dia seguinte. Então, ela optou por ir para o metrô. Então, ela vai para o metrô, tudo certo, conversando com o namorado. Ela chega no metrô, ela chega no ponto final ali no Itaquera, e ela vê o ônibus que passa na porta da casa dela indo embora. Ela chega e vê. Ela bate o desespero, fala assim, vai avisa para a mamãe, acabei de perder o ônibus. No dia do acontecido, o próximo ônibus seria depois de 1 hora, mais de 1 hora, ela teria que ficar parada ali. Ela está com pouca bateria no seu celular. Ela vai numa barraquinha ao lado, pede para carregar o celular, liga o celular, pede um aplicativo, pede um carro, já pede um Uber. Naquele momento, não havia nenhum carro de aplicativo naquela região. Ela ficou esperando durante alguns minutos, não tinha nenhum carro de aplicativo. Então, ela perdeu o ônibus e não tinha carro de aplicativo. O que ela decide? Bem, não vou ficar esperando 1 hora aqui, vou andando. Ela, por esse tempo que ela ficou tentando aguardar um aplicativo ou o ônibus, infelizmente, aquele ser está passando ali catando latinha, vê a Bruna com o celular e com a bolsa, ele tenta roubar, e do roubo ele vai para os crimes de abuso. Ele já tinha um histórico de abuso ali naquele local, ela não foi a primeira vítima de abuso, não era a primeira vítima,
mas foi a primeira vítima que repercutiu. E como ele foi para a comunidade e a polícia estava indo direto